Felipe Cunha, a serviço da fé do Evangelho. Quero deixar uma palavra para você que vai me ver na internet ou pelo DVD. Esse trabalho que eu tenho feito é que eu não posso pregar do jeito que eu prego nas igrejas. Primeiro, que não vão me chamar. Segundo, vão me cortar. Gosto muito de botar os pregadores, os profetas dentro do congelador. Como não tem outra opção, decidi obedecer e fazer esses vídeos, pregar aonde sou chamado. Se não der para ser chamado, aonde eu tenho a possibilidade de pregar. Já vi pela parte do Senhor que terei dificuldade de levar o Evangelho, porque até mesmo no meio dos meus terei dificuldades. O que importa? A salvação individual não me preocupa é com a vida eterna. Quero vos deixar uma palavra no livro de Oséias, capítulo 8, versículo 3. Me chamou muita atenção esse versículo e agora eu vou ler para você. Alabasurecai. Vou começar pelo versículo 12 do capítulo 8. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, eles seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Profeta Oséias, pregoeiro da verdade, anunciou aqui uma verdade bíblica de pessoas que sacrificam porque gostam do sacrifício. Mas para quem não entende, sacrifício é uma oferta dada. Muitas das vezes era oferta dada por causa do pecado, ou em alguma festa era sacrificado ao Senhor. Aquele que também dizimava, comia do dízimo. Se fosse levar um boi, comia junto com o sacerdote, aonde ele iria dar o dízimo. Mas o texto aqui está nos dizendo que esses homens, essa nação, gostavam de sacrificar, porque eles gostavam do sacrifício, eles se beneficiavam com o sacrifício. Olha, eu vou dizer uma verdade aqui que o diabo não quer que eu diga, mas vou dizer. As pessoas que dizimam em muitos lugares não dizimam porque amam a obra do Senhor, dizimam com medo do devorador, porque eles não querem perder o patrimônio, eles não querem perder o dinheiro, por isso dizimam, porque vão ter algo em troca. Essas pessoas que entram em campanha, que dão tanto, eles estão dando porque gostam do sacrifício, eles gostam de ser beneficiados com aquilo que dão, e não dão porque amam a obra do Senhor. Eles não amam o Senhor, porque se amasse, veria em Mateus capítulo 23. Abra comigo a Bíblia. Quando Jesus vai falar dos fariseus, chamando-os de hipócritas, no capítulo 23, alguns líderes mal intencionados usam esse versículo para dizer o dízimo. Eu não estou falando do dízimo que você tem que dar ou não tem que dar, você tem que se desprender do dinheiro. Eu acredito que você deve ajudar a obra do Senhor, mas com boa intenção, coração voluntário, porque se tu dá com medo de ser ladrão e do devorador, Deus não recebe esse teu sacrifício.
Diz o versículo 23, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Olha o que o texto está nos dizendo, que é o dízimo, não é o preceito mais importante da lei. Aqui a lei está com letra maiúscula, está falando da Torá de Moisés. Cristo está dizendo da Torá dos judeus. Ele está dizendo que o mais importante não é você dar dinheiro. O mais importante, em primeiro lugar, antes de ser dizimista, você tem que ser justo. Sabe o que é ser justo? É andar em integridade, retidão. Dou um exemplo. Você tem que pagar imposto de renda. Você tem que fazer justiça ao seu empregado. Você não pode ter duas medidas. É mais importante ser justo do que ser dizimista. Misericórdia, Hesed. Hesed vem do hebraico. É uma pessoa que merecia ser morta, mas recebe a misericórdia do rei. Então, o que ocorre? Alguém te fez tanto mal, ele merece ser rejeitado. Ele não merece mais ter comunhão contigo. Ele não merece, segundo a nossa inteligência, a nossa concepção, ele não merece mais o nosso braço. Ele não merece mais a nossa ajuda. Mas a Bíblia diz que o mais importante é ter hesed, misericórdia, ajudar mesmo que aquela pessoa não mereça ser ajudado. E por último, aqui a Bíblia diz que a fé, confiança, essa palavra emuná, que vem do hebraico, quer dizer confiança, fidelidade, traduzido por fé no português, confiar no nome do Eterno. Os principais mandamentos são justiça, hesed, misericórdia, e fé, emuná. O dízimo entra no finalzinho, porque uma pessoa justa, uma pessoa que tem misericórdia e uma pessoa que tem fé, ela com certeza não é avarenta e ela contribui com a obra. Porém, a igreja não ensina ao povo o que é justiça, porque eles não são justos. Como que um cego vai guiar outro? Não tem como. Sabe por que a igreja está no jeito que está? A culpa é dos líderes que não andam em justiça, não andam em misericórdia e não andam em fé. Mas um último detalhe desse texto de Mateus capítulo 23, versículo 23. Que dízimo é preceito da lei, justiça é preceito da lei, misericórdia é preceito da lei e fé são todos preceitos da lei. Mas o teu pastor diz que a lei foi anulada? Será? Porque lei vem do hebraico da palavra Torá. Torá quer dizer instrução. Será que Cristo anulou a instrução de Deus que Deus deu a Moisés? Claro que não. Os mandamentos que Deus deu ao povo israelita é ensinamento para nós, porque toda a Bíblia ela é divinamente inspirada para instruir, para consolar, para exortar o homem, para que ele seja perfeito, para que ele chegue à estatura de um varão perfeito diante de Deus. Nós não somos justificados pela lei, mas quem segue os mandamentos viverá por eles. A lei não foi anulada. Existe um versículo em Romanos 10 que diz que o final da lei é Cristo, mas uma tradução melhor diz: a finalidade da lei é Cristo. Cristo agora é o mediador, legislador. É ele que ditou as regras e ele não anulou coisa alguma. Vamos a Mateus capítulo 5. Ele vai nos falar
sobre a lei. Capítulo 5, versículo 17 de Mateus. Não penseis que vim a revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum e um tio jamais passará da Torá, da lei, até que tudo se cumpra. Está com letra maiúscula, está falando Torá. Aqueles, pois, que violar um desses pequenos mandamentos, ainda que forem menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, aquele que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aonde que está aqui que ele anulou alguma coisa? Ele disse que é para ensinar a guardar os mandamentos. Aonde está? Me explique. Sabe o que eles vão dizer? A resposta que eles vão dizer, alguns deles podem dizer, é que o Novo Testamento começou na cruz do Calvário, após a morte. Isso não é verdade. Mateus 28, versículo 19. Quem tem um pouco de intimidade com a espada não fica enganado. Vamos ao capítulo 28, versículo 19. Vamos começar com 18. Jesus, aproximando, depois da ressurreição, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todos os 3 anos e meio que ele ensinou aos discípulos, ele disse: ensinai aos vossos discípulos a guardarem, porque estarei convosco. Aonde está esse papo que a lei foi anulada? A lei quer dizer a instrução. Paulo disse que a lei não é para o justo, é para os transgressores. João 3 diz que transgressão é transgredir a lei. E transgredir a lei é pecado. Pecado, ratar, do hebraico, quer dizer errar o alvo. Quando você erra o alvo, você não cumpre a lei. Ao não cumprir a lei, isso é pecado. Então você deixa de fazer o que Deus determinou para a sua vida. Mas nós não somos justificados pela lei. Você vai dizer, é pela fé. Mateus 23 diz que fé também é preceito da lei. Me respondam, senhoras e senhores, se a lei em Mateus 23 é preceito da lei, da onde Paulo tirou então essa palavra fé? Fé é preceito da lei. E se eu sou justificado pela fé, a fé também é um preceito da lei. E agora? Então vamos entrar aqui. Tiago disse, a fé sem obras é morta. Como você diz que serve a Deus se você não mudou seu caráter, tua forma de falar, tua forma de andar? Eu sei que o evangelho vai se aumentando a cada dia. Vai se aumentando a cada dia a comunhão. Você vai desprendendo, você vai soltando, você vai deixando de fazer. É gradativo, não é instantâneo. Você não se torna um cristão da noite para o dia. Mas uma coisa eu te garanto, você precisa mudar. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Você precisa mudar de vida. Certa vez eu tinha acabado de voltar ao Evangelho. E eu estava andando pela rua. E ao andar pela rua, alguns irmãos da igreja que eu estava passaram de carro. E um deles cumprimentou-me. Eu estava de bermuda naquela ocasião. Quando eles me cumprimentaram e eu olhei para mim, eu me senti envergonhado. O poder do Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida. Daquele dia em diante, nunca mais fui na rua. Às vezes em casa ainda uso uma bermuda para dormir, às vezes em casa, mas quando eu percebo que alguém está chegando, eu boto a calça por cima
E é assim que eu vivo a minha vida. Eu não vou na rua, não vou em lugar nenhum sem estar de calça. Parece que estou nu. É o poder do Espírito Santo me dizendo. Não consigo falar palavrão. Não consigo ouvir palavrão. Esse é o poder do Espírito Santo. É com esse poder que você é transformado. Você se sente mal em determinados ambientes. Se você continua do mesmo jeito como você entrou há tantos anos atrás, você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Felipe Cunha, de frente com a verdade, falando sobre a verdade, tirando dos seus olhos essas vendas, esse laço que botaram na tua vida. Quero te dizer que Cristo te ama e Ele está muito perto de voltar.